De um jogador mais pesado da história ao chute mais longo, nessa temporada da NFL, vários recordes malucos foram quebrados. Um jogador da NFL virou técnico principal para bater um recorde. Quando Keenan Allen precisava de uma recepção para algo histórico, ele criou a jogada para isso. Esse é um passe rápido para Allen. Isso estabelece o recorde de mais recepções na história dos Chargers. No final do jogo, a gente estava ganhando por muitos pontos. Eu falei, ei, vamos fazer um speed sweep ou algo assim. Tentar resolver isso logo, sabe? Assim a gente pode seguir com o plano de jogo, mas fico feliz que conseguimos fazer isso. O cara fez sua própria jogada só para bater o recorde de mais recepções dos Chargers. Mas Bijan Robinson quebrou 2 recordes no mesmo jogo. Aqui está o primeiro. Aqui está Robinson pelo lado direito, belo corte para dentro. Ele disparou. Alguém consegue alcançá-lo? Hoje à noite não. McCreary está perseguindo, mas não vai conseguir chegar. Touchdown, Atlanta, 93 jardas. Depois disso, essa corrida de 93 jardas quebrou o recorde de touchdown corrido mais longo dos Falcons. Bijan quebrou outro recorde quando também driblou todo mundo e dominou tanto aquele jogo que teve 190 jardas após o contato, ou seja, recorde de mais jardas após o contato por qualquer jogador desde a criação dessa estatística. Por mais famoso que fosse, esse recorde não supera o momento que destruiu o feito mais insano da carreira de Travis Kelce. Porque mesmo que Kelce tenha feito recepções como essa ao longo dos anos, e isso já tenha dado a ele o recorde de mais recepções e mais jardas na história dos Chiefs, ele entrou em um jogo nessa temporada empatado com uma lenda pelo recorde mais insano. Recorde dos Chiefs, maior número de touchdowns já feito por um jogador do time. No fim do jogo, Kelce teve chance de fazer história. Lá vai o passe, recepção feita, quebrando os tackles, Kelce, e Travis leva para a end zone. Ele estabelece o recorde de touchdowns de todos os tempos dos Chiefs. E por mais empolgante que deveria ter sido seu 84º touchdown liderando a franquia. Mais tarde, seu time cedeu um field goal nos segundos finais e perdeu. Então Kelce disse que sua noite histórica foi arruinada. É uma honra, cara. Obviamente agora é amargo porque veio depois de uma derrota, mas tudo bem. Por mais irritado que Swift estivesse, outro jogador da NFL ficou feliz quando quebrou um recorde que foi insano. Isso levou o acessório dele ao museu, algo que só ocorreu nessa temporada porque Cam Little fez o improvável. Desde 1932, quando a NFL começou a registrar estatísticas, os kickers vêm chutando field goals de distâncias cada vez maiores a cada ano. Em 2021, vi Justin Tucker acertar um field goal de 66 jardas e nunca imaginei que fosse possível, por isso não surpreende que esse recorde tenha durado anos. Mas Cam Little começou este ano com uma missão e fez história mais de uma vez com um 6-7. Quero dizer, Cam Little, chute de 67 jardas, 67 jardas. esse era o recorde de field goal mais longo de todos os tempos, até que pouco tempo depois, ele mesmo quebrou esse recorde. Lá vai, subiu, foi longe, é bom, entrou de 68 jardas. E 68 jardas não era só insano, a camisa do Cam foi enviada ao Museu Interativo do Hall da Fama porque ele chutou o field goal mais longo da história. Mas beleza. Quando Myles Garrett quebrou um recorde ainda mais insano, uma lenda da NFL passou a zoá-lo a temporada inteira. Esse cara parecia estar em missão para derrubar qualquer quarterback. Veja o gráfico do desempenho dele contra cada um. Ele até derrubou Lamar Jackson 4 vezes e Drake May 5 vezes este ano. A frequência com que ele pressionou os quarterbacks o deixou perto de bater o recorde de sacks em uma temporada. Então, eventualmente, ele igualou o recorde com 22 sacks, mas havia um problema. Myles só tinha uma chance restante para quebrar o recorde no último jogo da temporada. E, bem, Myles fez isso primeiro. Derrubado! Burrow está de pé e lá vai ele. É um recorde de um século como novo líder. Mas tudo bem, mesmo que seus companheiros de equipe o tratassem como um rei, e até algumas lendas da NFL elogiaram isso. Michael Strahan, ou a lenda da NFL de quem Myles tirou o recorde, na verdade zoou com ele. Quero dizer, eu tenho um recorde por uma temporada de 16 jogos, eles têm recordes por uma temporada de 17 jogos. É assim que tudo funciona! Você não pode comparar registros? De 12 para 16 e 17 temporadas de jogos, isso é verdade. Tudo bem, isso faz sentido, mas um recorde quebrado envolvendo alguma provocação é uma coisa. O recorde que Dak Prescott quebrou envolveu o Natal, 25 de dezembro de 2025. Foi um jogo de feriado entre os Cowboys e os Commanders. E quando os Cowboys levaram uma surra e foram empurrados de volta para a própria endzone, Dak não teve escolha a não ser fazer algo histórico. Avançou ali para rolar, bandeira no chão e pegou em movimento. Turpin na velocidade, ele disparou, touchdown dos Cowboys.
Uma bomba de 86 jardas que quebrou o recorde de touchdown mais longo da história da NFL no dia de Natal. Não foi só a própria NFL que postou o vídeo dizendo "Deck the Halls". A Netflix e muitos outros fãs também comentaram sobre isso. No caso de Justin Jefferson, ele quebrou um recorde ainda mais impressionante, originalmente estabelecido pelo recebedor mais lendário de todos os tempos. Nessa temporada, Jefferson superou Randy Moss, considerado o melhor recebedor da história dos Vikings. Quando Moss fez seu recorde, era imparável. Pegando tudo e até pulando sobre pessoas, ele criou o termo que usamos até hoje: dar um Moss em alguém. Essas recepções insanas o ajudaram a quebrar mais recordes do que posso contar, incluindo o maior número de jardas por qualquer jogador em suas primeiras 6 temporadas, quando ele conseguiu 8.375. Por mais insano que pareça, assim que Jefferson entrou na liga, ele logo se tornou um dos melhores recebedores da história da NFL. Cousins lança longo, Jefferson se desmarca e recebe. 3ª para 5. Ótima observação do Reed. Daples acionou Jefferson na jogada. Cousins lança em profundidade para Jefferson na endzone. Touchdown! Desde calouro, ele acumula muitas jardas em recepções como essa, que lhe rendeu um prêmio. O Super Bowl vai para Justin Jefferson com a recepção de sua entrada para o touchdown mais longo de sua carreira. Isso se tornou um sonho realizado. Darnold se complicando, lançando profundo, ele encontrou Jefferson. Sempre sonhei com uma jogada de 95 jardas e um touchdown. Mas um sonho ainda maior se realizou quando Jefferson, além de começar o ano perto do recorde de Randy, fez uma recepção em um jogo que se tornou histórico. Com tanto em jogo, aquelas perdas de bola, eles estavam arriscando e ele conseguiu. Justin Jefferson para um first down. E claro, Jefferson fez uma recepção insana para chegar a 8.379 jardas, superando Randy por 4 jardas. E ainda falta um jogo na temporada. Jodoró estava muito grato por se tornar um novo recordista de jardas em suas 6 primeiras temporadas. É uma sensação muito boa, sempre sonhei em competir com os melhores, especialmente com os grandes nomes dessa franquia. Tudo bem, nosso recorde durou 6 temporadas para ser quebrado, bem mais que o de outro jogador, que caiu no primeiro jogo dele. Veja só, Travis Hunter começou a temporada como a 2ª escolha geral, e o cornerback mais bem selecionado da história da NFL. Ele é chamado de jogador de dupla ameaça raro, pois se destaca tanto na defesa quanto como recebedor. No primeiro jogo da carreira, Travis atuou em apenas 6 snaps defensivos, parando recebedores e fazendo tackles. Ele também entrou em campo para ajudar o ataque, mostrando agilidade em todas as 6 recepções. Fazer isso era totalmente inédito atualmente, porque ele foi o primeiro em mais de 20 anos a jogar 5 snaps defensivos e fazer 5 recepções no mesmo jogo. Mas consigo imaginar uma estrela como ele realizando isso. Eu nunca jamais pensei que viria alguém quebrar um recorde que foi estabelecido pelo GOAT. Mas espera aí, antes de chegarmos nesses. E ainda mais porque eu sou youtuber, não um chefe, diferente da maioria de nós, e sou preguiçoso demais para cozinhar. Felizmente, minha vida acabou de ser salva pela Factor. Hoje de manhã ouvi uma batida, abri a porta e recebi um kit de cuidados deles com algumas das minhas refeições favoritas. Olha esse taco tortellini, vários frangos, hambúrguer e mais. Tudo fresco, nada congelado, e não tô elogiando à toa. Peguei um pra beliscar, então deixa eu colocar um rapidinho, e agora deixa eu provar, como sempre. Agora, sinceramente, só pensei em escolher a comida que queria. Esse é um dos motivos porque adoro a Factor. Gosto deles porque oferecem mais de 100 opções variadas de comida de verdade e proíbem ingredientes ruins. A comida me dá energia, força e bem-estar toda semana, mas vou direto ao ponto, cara. O melhor é que, além de acessível, estou com a Factor para te dar 50% de desconto na primeira caixa e café da manhã grátis por 1 ano. Não estou brincando. Acesse factor75.com, use o código FlixFB50 ou clique no link na minha descrição. Como eu disse, é o código FlixFB50 em factor75.com para garantir 50% de desconto além de café da manhã grátis por 1 ano. Voltando à NFL, como quando um jogador quebrou um recorde do GOAT nesta temporada. Respeite o nome de Matt Stafford, pois ele superou Tom Brady, que era considerado praticamente Deus. Quando ele estabeleceu um recorde pela primeira vez durante a temporada de 2011 naquela época, ele estava em outro nível quando conseguiu uma sequência de 27 touchdowns seguidos sem uma interceptação. E mesmo que esse recorde tenha durado mais de uma década e parecesse inquebrável nessa temporada, Stafford lançou não 1, não 10. É um touchdown. Foram 27 touchdowns seguidos sem interceptação para igualar o recorde de Brady. Agora falta só mais um para quebrar esse recorde. Touchdown de Adams.
Caramba, não sei o que é mais louco, ele quebrar o recorde com 28 seguidos ou lançar interceptações em 2 campanhas logo depois. Insano, mas beleza. Vamos para outro recorde quebrado. Esse foi tão louco que ganhou até um apelido próprio. Viu? Foi durante um jogo entre Giants e Broncos. Os Broncos começaram o jogo muito mal, não conseguiram marcar nenhum ponto e estavam perdendo de 19-0 no início do último quarto. Caramba. Foi aí que tudo começou a mudar com um desvio maluco e touchdown marcando os primeiros pontos. Jogando Zablot na endzone, a bola foi desviada e Franklin pegou no rebote para o touchdown. Então, depois de conseguir a conversão de 2 pontos, eles marcaram outro touchdown em uma jogada surpresa e conseguiram a conversão de 2 pontos novamente. Nesse momento, eles estavam embalados, mas ainda estavam perdendo por 10 pontos, faltando menos de 5 minutos e ninguém acreditava mais na virada. Mas então eles conseguiram uma interceptação crucial e logo marcaram novamente. Knicks sendo perseguido por Thibodeau, recuando, touchdown, e os Broncos estão de volta ao jogo agora. Tudo bem, se as coisas não pudessem ficar mais malucas do que já estavam. Com apenas 2 minutos restantes, os Broncos fizeram algo lendário nos bowls. Com o bloqueio, em seguida lançando longo para Tom Bogans. Fratura de 7 homens e a bola desacelera. Ingram recebe, permanece em campo e chega livre até a linha de 20 jardas após corrida do quarterback. Bull está na linha de 10, a bola é segunda, 5 touchdowns, Dipper. Chute de colocação a caminho e está feito. Meu Deus, o time saiu de uma desvantagem de 19 pontos, marcou 33 em um quarto e venceu. Ainda quebrou o recorde de maior virada dos Broncos. Os adversários foram zoados quando o jogo virou Mile High Meltdown, mas foi tão constrangedor quanto o que houve com Jalen Hurts, o que ele faria nessa temporada. Fez muitos quererem que a NFL mudasse regras após Jalen fazer algo inédito em um jogo apertado entre Eagles e Chargers. Interceptado, deixou, e agora a bola está solta e Hurts acaba com a bola nas mãos, ele sofre um fumble. Uma interceptação horrível seguida de um fumble em segundos. Os torcedores não acreditaram no que viram. Ao fazer isso, Jalen Hurts tornou-se o primeiro jogador da história com 2 turnovers na mesma jogada. Foi tão ruim que torcedores pediram mudança de regras na NFL. Deveria existir uma regra na NFL. 2 turnovers na mesma jogada, o jogador fica fora do jogo. Nunca vi isso antes. E você? Acho que ele foi o primeiro a fazer isso, mas um jogador sozinho criar um recorde ruim é diferente. Um time estabeleceu um dos recordes mais constrangedores da história da NFL nesta temporada. A defesa dos Jets era tão ruim que os quarterbacks rivais lançavam milhares de jardas e touchdowns facilmente. Foi quase tão fácil quanto se inscrever no canal. Tenta aí e se inscreve. Tudo porque a defesa dos Jets ficou entre as piores em pontos, jardas aéreas e terrestres cedidas em todos os jogos. Os jogadores deles tiveram mãos péssimas e desperdiçaram mais interceptações do que posso contar. E mesmo sem conseguir uma interceptação no último jogo contra um reserva péssimo, os Jets fizeram algo que nunca tinha sido feito antes. Eles foram o primeiro time desde 1933, quando a NFL começou a registrar interceptações, a terminar uma temporada sem conseguir nenhuma. Não sei como isso é possível, mas me lembra o Josh Allen sem chegar a um Super Bowl. Foi mal, não precisava dizer isso. Preciso elogiar o Josh por quebrar um recorde insano nessa temporada, tirando-o de seu maior rival. O feito de Josh foi lendário. A menos que você viva em uma caverna, deve entender. Patrick Mahomes sempre venceu Josh nos playoffs e basicamente é o pai dele. Além disso, ele teve que ver Mahomes ganhar vários MVPs e Super Bowls. Nos mesmos anos, enquanto Josh lançava touchdowns, fingiam para o Diggs. Allen avança, faz o lançamento procurando Davis. Touchdown! Mesmo assim, correu para touchdowns. Josh avança e vai conseguir o first down. Lá vai ele, ninguém vai alcançá-lo. E até pegou passes para touchdown. Cooper fez a recepção e passou para Allen, que avança em direção à end zone. Ele marcou tantos pontos que quase quebrou um recorde lendário de Mahomes. Foi o mais rápido a alcançar 300 touchdowns, fazendo isso em apenas 128 jogos. Nessa temporada, Josh entrou milagrosamente em seu 127º jogo da carreira, precisando só de mais um touchdown. Isso vai funcionar. Como ele está em touchdowns? Buffalo! Isso o tornou o único jogador com 300 touchdowns antes dos 30 anos. Josh fez o jogo mais rápido que Mahomes e ainda quebrou um dos recordes mais insanos dele, mas nenhum deles ganhou dinheiro com isso. Ao contrário de outra estrela da NFL que quebrou um recorde e fez um fã ganhar milhares de dólares.
Nessa temporada, Amon-Ra St. Brown chegou ao jogo com 505 recepções na carreira, poucas a menos de quebrar o recorde de Michael Thomas. E depois da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta recepção de St. Brown em um jogo, ele finalmente fez essa jogada. Passe rápido pelo meio, grande avanço dentro da linha de 30 jardas, St. Brown. Essa recepção não foi apenas a 511ª da carreira dele, que fez com que ele quebrasse o recorde de mais recepções por um jogador em suas primeiras 5 temporadas. Ela também deu a um torcedor algo valioso. Você quebrou o recorde de recepções nas 5 primeiras temporadas. Como se sente? É uma boa sensação? É diferente quando você quebra um recorde do time, eu acho, comparado ao recorde da NFL, parece que tem um peso diferente. Então, com certeza foi bom, eu consegui ficar com a bola. Na verdade, eu dei minhas luvas e no meio disso tudo eu nem estava pensando direito. E aí, logo depois que eu dei para o torcedor, eu pensei, poxa, acabei de dar minhas luvas. Então, quem estiver com minhas luvas daquele jogo, eu seguraria elas, ou se quiser pode me devolver, mas segura essas luvas porque eu provavelmente deveria ter ficado com elas, mas tá tudo certo. Ele realmente queria as luvas de volta, porque sabia que as luvas do recorde valeriam milhares. Mas sinceramente, isso não merece tanto reconhecimento quanto o próprio recorde. Caleb Williams quebrou o recorde e foi chamado pelos torcedores de melhor jogador da história do time. Mas espere um pouco, Lola. Antes de chegarmos a isso e muito mais, tem um segredo sombrio que eu preciso confessar. Veja, não tenho feito meus melhores vídeos e fui forçado a editar mal, como alguns de vocês comentaram, por causa do vazamento sem graça. A NFL reivindica meus vídeos e fica com toda a receita, mesmo com o conteúdo transformado. Então, eu e minha equipe trabalhadora estávamos praticamente à beira da falta de moradia por causa disso. Você pode salvar meu canal por quase o preço de um taco do Taco Bell ou metade de um Big Mac, por apenas R$ 2,99. Torne-se parte da Gangue Flix, sendo membro do Field Flix. Eu sei, eu não sei. Você deve estar se perguntando por que eu faria isso. Pela primeira vez, vou lançar todos os meus vídeos editados e conteúdos inéditos da NFL que nunca divulgarei publicamente. Vou oferecer benefícios exclusivos no canal. E se muitos de vocês virarem membros, até revelo meu rosto, algo que milhares já me pediram. Então, por favor, se você ama meu canal e quer muito mais do que nunca, você sabe o que fazer. Porque em troca, eu vou me dedicar mais do que nunca para fazer o Field Flix melhor e maior do que nunca. Tudo isso por você, basta se tornar membro do canal hoje. Agora, olhando rapidamente essa lista de outros quarterbacks. Todos tinham duas coisas em comum. Jogaram pelos Bears e eram absolutamente horríveis. Mas nessa temporada, Caleb Williams fez lançamentos insanos, impressionando não só a NFL, ao contrário de tudo isso. Uma lenda, um lançamento absolutamente nota 10A+. Caleb acumulou tantas jardas nessa temporada que no último jogo, uma jogada o fez entrar para a história. O que vem aí? Está bloqueado, Williams vai para a Anza, está pego, touchdown. Ursos. Em apenas seu segundo ano na NFL, esse homem lançou para 3.942 jardas, dando a ele o recorde de passes em uma única temporada na história dos Ursos. Torcedores e ex-jogadores da NFL já diziam que ele era o melhor quarterback dos Ursos de todos os tempos. Caleb Williams é o melhor quarterback dos Ursos de todos os tempos. E digo isso no segundo ano. Espero que Caleb se mantenha saudável por muito tempo. E se eu te dissesse que lesões graves fizeram outro time bater um recorde indesejado nesta temporada? No começo, as coisas eram o oposto, quando os Colts não só começaram essa temporada com tudo, destruindo praticamente todos os times que enfrentaram. Taylor, ele vai conseguir! Tito Smith está indo para o sack pela terceira vez hoje! Eles estavam jogando em um nível tão diferente que até quebraram recordes, como o de primeiro time a marcar em suas 10 primeiras posses ofensivas, e o recorde de maior média de pontos por minuto com mais de 1. Mesmo com a boa fase, os Colts acabaram estabelecendo um recorde diferente após tudo desmoronar. Primeiro, o assustador dele se machucou e foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior e colateral medial. Depois, o time desmoronou. Mas eles entraram em uma sequência de 7 derrotas consecutivas enquanto perdiam ainda mais jogadores. Depois foi Sauce Gardner, o astro que eles tinham acabado de contratar em uma troca que quase instantaneamente machucou a panturrilha e basicamente ficou de fora pelo resto da temporada. Então, se parecia que as coisas não podiam piorar. O quarterback deles, Daniel Jones, tentou jogar com uma pequena fratura na perna e, infelizmente, sofreu uma das piores lesões do futebol americano, uma ruptura do tendão de Aquiles que encerrou sua temporada. Depois o Colts seguiu perdendo e encerrou a temporada com 8 vitórias e 9 derrotas, um dos piores recordes da NFL. Eles foram o primeiro time em 30 anos a iniciar com 8 vitórias e 2 derrotas, e mesmo assim não ir aos playoffs. Mas por mais grave que tenha sido, outro recorde da NFL nessa temporada foi pior ainda, pois um jogador bateu um recorde tão absurdo que acabou expulso do time.
Este é Desmond Watson, um jogador enorme que os Buccaneers só contrataram nesta temporada. Eles viram que o peso dele já não estava bom e disseram que ele precisava emagrecer para poder jogar. Pois apesar de já terem existido jogadores enormes na NFL, caramba, nem mesmo o jogador mais pesado da história, com 186 quilos, conseguia se comparar ao Watson nesta temporada, que pesou impressionantes 210 quilos. Ele foi o jogador mais gordo da história, e esse recorde da NFL era algo que Watson queria, porque ele se recusou a perder peso e acabou não atingindo as metas de peso que seu time estabeleceu para ele tantas vezes que acabou sendo dispensado, e desde então não foi contratado por nenhum outro time. Caramba!